Olá pessoal, Gesley Alves e agora vamos para a próxima aula sobre energias e é a última aula, tá? Então vamos lá, e é sobre as energias naturais. Quando o assunto é poder etéreo e até as sete radiações, mesmo que complexo, é muito mais simples do que as energias naturais. Quando a gente está, como nós estamos, né, no nosso plano físico, estamos aqui observando tudo, nós conseguimos ver a complexidade. Da mesma, da mesma forma que um espírito que está no mundo espiritual, ele está vendo aquele mundo com a sua complexidade e às vezes ele olha para o nosso mundo e vê que é muito singular, que é muito linear, muito simples. Mas não é. Nós apenas estamos vendo de acordo com o nosso contato. Então, se a gente for buscar na escala de poderes, que é o poder etéreo, que é a energia etérea, o poder radiônico, que são as energias cósmicas, as sete radiações, e a energia naturais, o poder atômico, nós estamos nessa escala. Nós estamos aqui, interagimos com aqui para tentar atingir aqui. Eles fazem ao contrário, eles estão aqui, interagem com isso aqui para talvez tentar chegar até aqui. O que eu quero dizer? Que a complexidade do espírito está aqui. A complexidade do ser humano está aqui. E nós ficamos nos nutrindo a partir do poder cósmico para tentar compreender o outro. Por quê? Porque quando a gente chega nos poderes naturais, nas energias naturais, nós vamos começar a ver a sua própria complexidade. Então não tem como falar, eu vou estudar as energias atômicas sem você estudar matemática, física, biologia, química, arqueologia, história, sociologia, antropologia, tudo. Tudo que está no nosso mundo físico deve ser estudado para que você possa, talvez, tentar compreender o mínimo de energias naturais. Então, nós estamos vivendo num período muito bom para os médios, né? Porque nós temos uma gama de faculdades sendo exercitadas para o estudo dos próprios fenômenos naturais. Então, nós temos ali muita aproximação. O que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê muito discurso por aí de tentar fundir o mundo espiritual com o mundo físico, levando para o quântico. É mesa quântica. É isso quântico. É a mediunidade quântica. Gente, não tem nada a ver. A física quântica é uma ciência, ela está sendo estudada agora, é muito complexo, nós não sabemos nada sobre ela ainda, então não tem nada a ver conosco. A gente vai atrapalhar os acadêmicos se a gente começar a tomar para nós o discurso quântico para poder justificar o que nós estamos tentando dizer do mundo espiritual. Não vamos fazer isso, senão vai atrapalhar os nossos cientistas, os nossos acadêmicos. Nós já temos muito material para estudar e não vai ser usar ou não o termo quântico que vai alterar aquilo que as pessoas sabem ou querem saber sobre as energias. Mas vamos começar a debruçar aqui, porque nós vamos falar sobre algumas coisinhas interessantes. Vamos lá. Energias naturais ou atômicas. Essas energias são definidas pelos átomos que são formados. Toda a matéria do mundo físico é composta por átomos. Sendo o nosso universo uma expressão de Deus, o arquiteto, percebemos que as energias naturais são geradas no cosmos, assim como as radiações primárias se fecundam para gerar as secundárias, que por sua vez se fecundam para gerar as terciárias, e assim sucessivamente. As energias naturais se dividem em duas classificações. Vamos lá. Nós temos que ter em mente que o nosso universo, a nossa dimensão, ela é uma expressão de Deus. Então, pode sim haver outras formas de expressão de Deus que não estão nessa dimensão. Tá? O nosso plano é físico, mas podem haver outras formas de se fazer matéria, e é isso que na física quântica se estuda, delimitando multiversos, multidimensões e tudo mais. Não só agora, mas sempre houve essa concepção por parte dos bantus e por parte dos iorubás, aonde eles vão nos mostrando várias formas de dimensão. A gente também pode ver isso, talvez, um pouco no budismo e no taoísmo, que a gente vai ver que eles é sobre a questões dos céus. Existem mais do que um paraíso, são formas diferentes deles verem outras dimensões a não ser a nossa e somada à do espiritual.
Para nós que somos ocidentais, nós nos fixamos na ideia de que existem dois planos, o material e o espiritual, e pronto, acabou. Para o indígena brasileiro, ou pelo menos aqueles que derivam do tronco tupi, eles vão ter três dimensões: a espiritual, a material e a encantada, que seria uma dimensão paralela aos três mundos. Da onde vem todo esse conhecimento aqui que eu estou passando nesse viés, que é a divisão de categoria das energias do poder etéreo, radiônico e natural. Também deriva desse tronco tupi de ver o mundo através de três dimensões. Quem vê em duas dimensões somente, que é o mundo físico e o mundo material, são mais os católicos e todas essas religiões que vão derivar do dualismo, né, de ver só o lado A e o lado B das coisas. Mas não é isso que nós estamos mirando aqui. Nós estamos mirando a concepção do nosso universo como uma expressão de Deus. Então pode haver outras expressões, até porque Deus é uma massa pensante genial. Então pode sim ter havido outras expressões dele, mas o nosso é suficientemente infinita para que nós possamos contemplar e estudar e amadurecer nela. E essa dimensão ela é feita através de átomos. O átomo é a menor partícula de existência que tem de se saber atualmente. Talvez existem outros, mas atualmente nós sabemos que o átomo é a menor força, a menor fórmula de força para se criar algo. Ou seja, para se criar uma gota de água, ali tem milhões e milhões de átomos de H2O juntos para poder formar aquela gota de água. Cada elemento deste universo é formado de X ou Y átomos, que vão derivar das suas quantias de nêutron e elétron. Então existem uma variedade de átomos que vão ali se juntar para formar todas as moléculas e depois formar as massas que nós estamos acostumados a ver. Então nós consideramos que este plano ele é atômico. E esse átomo, essas energias atômicas, elas vão se dividir em duas classificações que nós temos que ter isso em mente. E é aí que vem a importância de estudarmos as energias, porque faz parte do nosso estudo mediúnico. Vamos lá. As energias estelares são as que derivam de matérias mais pesadas e complexas, que na dosagem correta podem colaborar com a existência do ser encarnado, como o fóton no efeito de eletromagnetismo e luminosidade que permite reações químicas em nosso planeta. Vamos lá. As energias estelares são aquelas que derivam de átomos mais pesados e formam matérias mais pesadas. E existem efeitos no próprio universo que não estão dentro do nosso planeta, não são gerados naturalmente dentro do nosso planeta, que fazem parte da nutrição da nossa vida. Por exemplo, o fóton, que é gerado através da luz. O Sol, através da sua queima de combustível ali, na sua fundição, né? Não é queima, é fundição de combustíveis, ele vai formar as suas radiações que vai até chegar no nosso planeta através de luz, através de raios gama e outros raios que vão interagir com o ecossistema que aqui existe e vai nos nutrir de muitas formas. Então, de fato, essa energia estrelar que ela está nas estrelas, está no universo, soltas por aí, estão colaborando com a nossa vida. Então, elas não vão estar manifestas em nosso corpo, mas estão lá fora, externamente, nos nutrindo de alguma forma. Matérias como o chumbo, o ferro, o cobre e o ouro e muitos outros elementos que só podem ser gerados no espaço por uma estrela, que em alguns casos necessitam de seu sacrifício para gerar certos elementos mais pesados. A gente pensa que nós somos o centro do universo, mas não somos. Mas é lógico que tudo que acontece no universo interfere na nossa vida. Para você pensar que esse computador, esse celular que você está assistindo essa aula, ela aqui tem níquel, tem ferro, tem ouro,
todos esses mecanismos, todos esses metais, todas essas substâncias vieram das estrelas. Não são gerados aqui no nosso planeta. Nós não temos pressão e nem força atômica para gerar esses elementos. Então, olha quanto esse ouro que nós temos aqui viajou após uma estrela, um sol, morrer há milhões ou talvez bilhões de anos-luzes atrás, para poder hoje a gente ter 1 grama de ouro no nosso celular, para que a gente poder ter os nossos dados ali, para ter todo esse acesso, ou para fazer, por exemplo, um instrumento cirúrgico, ou para fazer uma tecnologia específica para algo, para o bem da sociedade em comum. Então, assim, existem metais pesados que só vão existir e só vão ser servidos para nós como seres humanos a partir do sacrifício de uma estrela. Já parou para pensar nisso? Que o ouro que você usa na sua aliança, que forma essa sociedade com a sua esposa, com o seu esposo, só é possível porque uma estrela morreu, ela foi sacrificada. Então, é essa complexidade de energia que nós temos que ter no nosso mundo. Jéssica, o que isso tem importância? Vamos lá, se a gente não dá a real importância às coisas, a gente não tem a energia que elas são necessárias. Uma vez que eu entendo que através do ouro, que vem do sacrifício de uma estrela, eu consigo me consagrar para uma outra pessoa em um matrimônio, olha o poder que isso tem. É diferente de somente ter o matrimônio, somente fazer por fazer. As coisas, elas têm as suas importâncias segundo as suas energias, segundo os seus efeitos sociais. Os maias e os astecas tinham muito isso. O ouro não era valioso para eles porque era um metal valioso, um metal nobre. Era porque era a expressão do Deus Sol. Eles já sabiam que aquele metal só era possível porque o Deus Sol o permitiu. Ou seja, a estrela permitiu, o poder cósmico permitiu com que aquele ouro estivesse ali e eles pudessem usufruir dele. Ou seja, era um metal comum, não tinha tanto valor quanto depois os espanhóis iriam ver que tem, mas eles sabiam que era importante devido à energia solar que ele tinha, ou seja, a energia estrelar que ele tinha. Então, é você ter a ciência da importância das coisas, não o valor das coisas. Uma aliança ela pode custar de 5 centavos, de 50 centavos, que é aquelas vagabundas que não é de ouro, mas pode custar até 150, 350 mil reais. Então, deriva de valores para valores, mas de fato ali tem ouro. Ali tem uma substância que só é possível existir aqui graças à morte de uma estrela, graças à manifestação do universo para conosco. Então, é uma cadeia de eventos que vai, de certa forma, nos beneficiar. Então, diferente das substâncias biológicas, a gente vai ver depois, as substâncias de metais pesados, sim, elas trazem uma importância para nós, que nós temos que ter essa consciência de tudo isso. Não só o ouro, mas o chumbo, o ferro, o cobre, tudo isso faz parte da nossa vida, então faz parte também da nossa energia. E isso também tem a ver com a nossa saúde. Por exemplo, você tem doenças que elas são por falta de ferro. Então, o ferro faz parte da sua saúde. Existem quantidades específicas de material o suficiente para dar vida a alguma coisa. E existem muitas substâncias pesadas que estão ali compondo aquela vida, aquele corpo. O ferro, o chumbo é um deles. Toda energia estrelar está para criar e gerar manutenção a um ecossistema, sendo essa energia a mais abundante em nosso plano físico, porém sua maior parte está fora de nossa atmosfera, no espaço sideral. Isso é muito importante, porque, novamente, a gente se põe como centro do universo, mas nós não somos centro do universo, mas tudo que acontece no universo, de fato, nos impacta, seja em grande ou pequena escala, porque nós somos um organismo vivo. O nosso planeta é um ecossistema. Eu e você fazemos parte de um ecossistema e ele é alimentado através do poder estrelar, das energias estrelares do universo. Se o universo colapsar, nós morremos. Se a nossa galáxia colapsar, nós morremos. Se o nosso sistema solar colapsar, nós morremos. Se o nosso cinturão do planeta Terra, que é onde está só a Terra e a Lua, colapsar, nós morremos. Então, nós, de fato, estamos
sendo mantidos vivos como ecossistema a partir do poder estelar, que está em suma abundância no espaço sideral, que é todo esse espaço que não é o planeta Terra. Então nós temos que ter isso em mente. E é por isso que as tradições antigas, as religiões antigas veneravam o poder do universo. Você sabia que não importava a sociedade se o universo não existia, se o universo não conspirasse a favor deles. Então você vê que os deuses mais próximos do poder, da glória, está no universo, está no Sol, está na Lua, está no céu e não de fato na Terra. Ou seja, por exemplo, a Hera, a deusa do céu, ela não era menos importante, mas ela era mais importante do que a deusa da lareira. A Hera continua sendo Hera, a deusa da lareira já perdeu a sua importância há muito tempo. Vamos continuar. A segunda categoria de energia natural é a energia biológica. É a energia gerada por um ecossistema criado pelas energias estelares, como o nosso próprio planeta ou nosso corpo biológico, que abriga nosso espírito e alma. Vamos lá. O universo é onde se manifesta todo, ou pelo menos a grande parte do poder natural. E ali está a energia estelar, as energias estelares. E toda essa energia é para gerar ecossistemas. E o nosso planeta é um desses ecossistemas. Existem outros ecossistemas que talvez a gente nem vai conhecer, mas existe, porque o universo matematicamente já é provado que tem outros ecossistemas por aí. Ninguém está falando de vida inteligente, mas sim de vidas no em outros planetas e outros ecossistemas. Mas, voltando para o nosso ecossistema, ele é uma fonte de energia biológica, ou seja, a energia natural estrelar gera a energia biológica, ela cria a manutenção desse ecossistema, desse planeta, para que ele possa gerar energia biológica. Planetas que não são ecossistemas não geram energia biológica, não tem biologia ali, não tem diversidade biológica para gerar essa energia. São planetas que fazem parte da energia estrelar, são planetas vazios. Mas o nosso, por exemplo, é uma fonte de energia biológica, porque a energia biológica vai dar vida ao corpo. Ou seja, é uma camada de existência. Primeiro se cria a energia cósmica para organizar todas as forças, para gerar o poder estrelar, as energias estrelares, para criar os ecossistemas, para aí criar os demais corpos biológicos e para esse corpo biológico ser habitado por um espírito etéreo, certo? Então vamos continuar. Esse corpo é composto por diversos elementos considerados biológico, todo elemento que contribui diretamente para a manutenção da vida biológica. É por isso que os povos tradicionais, principalmente do Brasil, os indígenas, eles não protegem a natureza, eles se protegem, porque eles se fazem parte da natureza. Quando você se distancia disso, você se vê como outro indivíduo. Você não se faz parte da natureza. Nós, naturalmente, toda a espécie humana, naturalmente, é para a manutenção da própria biologia. Nós fomos criados para viver em harmonia com esse planeta, com este mundo, com as energias desse mundo. No desejo egoísta de querer mais ou menos capital, nós procuramos caminhos que não sejam naturais para isso. Então, aí que surgem as devastações, a gente modifica o nosso planeta sem ver as consequências biológicas que nós fazemos nela. Só que a nossa consequência neste mundo é nos matar. Se a gente não cuida do nosso mundo, nós estamos nos matando. Então, naturalmente, a essência do ser humano é para a manutenção do ecossistema, da biologia, da diversidade biológica. Mas o ser humano, ele se distanciou do poder etéreo, então ele toma muito mais decisões erradas do que certa, baseada no que ele deseja neste mundo. E segundo muitas crenças que ganharam a força popular, você não precisa cuidar deste mundo, porque este mundo já está perdido. A herança é em outro lugar.
é em outro lugar com ruas de ouro. Então, assim, não compete com a tradição de Umbanda, porque a tradição de Umbanda tende a preservar a natureza. Nós estamos no fluxo natural da energia biológica. Nós buscamos saúde, nós buscamos estar equilibrados, não só material, mas espiritualmente, mas com os nossos corpos, está criando a manutenção da vida. É por isso que nós batemos muito na tecla sobre a forma com que nós oferecemos as nossas oferendas em vias públicas ou na natureza, não deixando alguidar, não deixar tecido, não deixar vidro, vela e tudo mais. Porque nós visamos a manutenção do nosso ecossistema. Nós queremos estar em equilíbrio com a natureza. A Umbanda ela é configurada para trazer o poder natural para a área urbana. Então, quando eu evoco o caboclo com a radiação transformadora, eu estou tentando trazer a força das matas para dentro do nosso terreiro. Quando eu vou evocar as caboclas d'água, as encantadas d'água, eu estou trazendo o poder das águas para dentro do terreiro. Quando eu vou evocar os pretos velhos, eu estou trazendo o poder da terra e assim sucessivamente eu vou fazer com as demais energias. Mas é só porque nós estamos distantes. Existem povos que estão muito bem equilibrados com isso e por isso defende a natureza, defende as matas com unhas e dentes, porque eles fazem parte das matas e nós deveríamos estar vendo isso. Eu não sou naturalmente de uma cidade, eu sou naturalmente de um ecossistema complexo. E nesse ecossistema complexo existem árvores, rios, montanhas, sementes, mas não existem prédios. Se não houver o ser humano, não há prédios. Se não houver o ser humano, não há concreto. Então eu tenho que defender aquilo que é natural e não aquilo que é inatural. Muito mais vale um terreiro que preserva as suas forças na natureza do que preserva no gesso, preserva na vela, preserva no concreto, em algo que não é natural. Foi fabricado pelo ser humano. Ali tem uma energia única, que é individual. E para quem assistiu às primeiras aulas lá da ancestralidade, sabemos que o poder individual te leva para a esquerda, te leva para o umbral. E o poder coletivo do ecossistema, que é um mecanismo que funciona no conjunto das pessoas e de todos os mecanismos, te leva à direita, te leva para Aruanda, te leva para de volta o poder etéreo. Então, uma vez que nós não estamos equilibrados com a natureza, nós não estamos evoluindo biologicamente. Uma vez que nós temos que evoluir também, não só espiritualmente, mas biologicamente, porque a evolução material e espiritual ela é mútua. Ela acontece naturalmente a partir do entendimento. Então, uma vez que eu não estou conectado com a biologia, com a natureza do meu estado material, eu também não vou conseguir me conectar com o meu espiritual que está muito mais distante. Nós vimos no esquema aqui da pirâmide de energia que eu estou aqui. Eu estou aqui na energias naturais atômicas. E Deus está aqui, na energia etérea. Eu quero acessar isso aqui. Mas para isso eu tenho que sair daqui. Mas como eu vou sair daqui se eu não estou bem aqui? Eu tenho que fazer disso aqui a minha pista de decolagem para poder chegar aqui. E não achar que somente buscando a espiritualidade e ignorando o mundo biológico, o mundo que nós vivemos, que eu vou estar bem. Não. Como é que você vai chegar até Deus, até essa força, se você não entende, não compreende e também não consegue admirar o que ele criou? Porque você quer admirar o outro lado, mas não quer admirar isso. A sua experiência aqui é para admirar isso. Os judeus, ele fala assim, o do Sabat, é para você guardar os sábados. A palavra que vai falar, que vai ser traduzida para descanso, na verdade é contemplação. São 6 dias que você trabalha o mundo físico, o mundo social, trabalha você, trabalha tudo que está ao seu redor, mas pelo menos tira um dia para você contemplar tudo aquilo que Deus criou. No Gênesis narra, no primeiro dia ele criou isso, segundo isso, mas no 6º dia ele criou aquilo, mas no 7º dia ele parou e contemplou. Deus não precisa descansar. Deus contemplou tudo que criou. Então no 7º dia se contempla o que Deus cria. Então, se a gente
tem a decência de, pelo menos um dia, tirar para a gente contemplar a natureza ao nosso redor e nos conectar a ela, a gente vai ver que nós conseguimos limpar um rio poluído, a gente consegue plantar mais árvores, a gente consegue limpar as nossas praias, a gente consegue fazer isso, porque é no coletivo vai. Nós temos que cuidar dessa casa para que a casa lá em cima, a outra casa que nós temos no mundo espiritual, também seja boa. Se tudo que liga na Terra é ligado no céu, então um planeta destruído aqui vai ser um lar destruído lá do outro lado. Porque o mundo espiritual não é Deus. Deus é outra coisa. A massa pensante do poder coletivo é uma coisa, mas o mundo espiritual, ele é o reflexo desse mundo. Então nós temos que ficar muito atento com isso, porque na própria cultura Banto e Urubá, nós sabemos que tem muitas manutenções que nós fazemos na terra que reflete no céu. E muita coisa que a gente faz para o céu para refletir na terra. Um exemplo dele é o ebó. O ebó, para os iorubás, é um sacrifício que nós fazemos aqui para impactar o céu. E lá no céu, lá no mundo espiritual, se faz um ebó para impactar aqui na terra. Por isso que existe essa troca mútua entre ancestral e indivíduo. Porque estão buscando o equilíbrio entre os mundos. Então, novamente, a energia estelar, em sua segunda categoria, que é a energia biológica, ela é necessária para a manutenção da nossa vida. Se eu ignoro a natureza, se eu ignoro a biologia, a diversidade biológica do nosso planeta, do nosso ecossistema aqui, pode ser, você pode observar somente o seu bairro, somente a sua rua. Você não precisa se preocupar com todo o planeta. A velha frase, se preocupa com o teu. Se você cuidar da sua rua e cada um cuidar da sua própria rua, nós não vamos precisar cuidar da rua do outro, porque nós sabemos que todos estão se cuidando. Basta fazer a sua parte. Então isso é muito necessário para as energias humanas. Ou quando, recordando a aula passada, quando nós pensarmos em energia cósmica, 7 radiações de Umbanda, e você precisa respirar. Você acha que quando você respirar e não tiver oxigênio ou tiver uma poluição, como tem hoje, né, na cidade de São Paulo, por exemplo, você vê o ar que você respira, né, de tão poluído que é. Você fazer isso, você acha que vai fazer bem para você? Não, não vai fazer bem. Então, sim, as energias biológicas têm tudo a ver com o nosso equilíbrio para que nós possamos atingir o equilíbrio espiritual e atingir as bonanças que existem no mundo espiritual. Não ignore uma coisa com a outra. Não faz parte da nossa religião fazer isso, tá bom? E agora, voltando para os chakras, o chakra que absorvem dessas energias, os chakras, absorve dessa energia naturalmente é o chakra básico, considerado o chakra terciário ou terreno. Esse chakra se nutre dessas energias que, quando natural, é considerada energia negativa branda ou neutra, que ajuda na movimentação dos demais chakras e até são convertidas em outras energias que estão ausentes no corpo. Mas quando em excesso, esse chakra repele toda a energia sobressalente, sendo considerado energias negativas densas. Os demais chakras só absorverão dessas energias quando estiverem abertos e desenvolvidos. Vamos lá. Como sempre, eu não vou prolongar a questão do chakra, mas nós devemos entender uma coisa. Para o espírito, a energia natural, ela é considerada uma energia negativa natural, certo? Para o espírito. Para o corpo, válido, e é por isso que ele é absorvido pelo chakra base, que está na base, entre o seu órgão sexual e o seu ânus, ali no meio termo dos dois, na base do seu corpo, tem um chakra, e ele é o contrário do chakra coronário. Ele vai para baixo. Ele absorve a energia de baixo, que é energia natural. Ele vai absorver na equivalência da necessidade do seu corpo. Ou seja, nós precisamos de energias negativas naturais para sobrevivermos, tá? O que nós não queremos é energia densa. É por isso que esse chakra, quando ele está equilibrado, ele vai fazer com que você absorva somente o necessário para a sua saúde dessa energia. E o restante ele vai eliminar, que é justamente o efeito que o ânus faz, né? Todo o sistema digestivo faz com essa energia biológica. A energia biológica ela é absorvida não só
pelo chakra, mas também pela alimentação. Então, o sistema digestivo ele faz parte disso e o ânus faz parte do chakra base, tem um efeito, né, a partir do chakra base, que é esse descarrego das energias biológicas através das fezes. Quando eu absorvo energia negativa e o meu chakra base está desequilibrado, essa energia se junta e ela se torna densa. E aí a energia negativa que nós não queremos, e ela vai ser descarregada através de um banho de erva, de um passe, de uma reza e tudo mais. Se a gente permanece com essa energia, não a tira, ela se torna uma massa bem maior e aí nos causa mal, e aí é somente num ritual mais pesado mesmo para tirar. O que eu quero dizer? Vamos voltar lá pro esqueminha. Nós temos que compreender o seguinte: o que é etéreo é positivo, o que é natural é negativo, brando, natural. Positivo, natural, negativo, natural. Para nós, o espírito, o que vale para nos nutrir é o que vem das energias cósmicas e energia etérea. Para nutrir o nosso corpo é energia biológica na alimentação, mas para o corpo, para funcionar as energias aqui, as energias cósmicas, eu preciso de dois polos, a positiva e a negativa. Nós vimos muito isso lá nas aulas ancestrais, onde a gente vê isso no macrocosmo, mas é necessário a gente trazer isso para o microcosmo e nós vamos ver quando a gente envolver também polarização e magnetismo do corpo. Mas tem de ciência disso, que a energia negativa natural ou a branda, ela é positiva para o nosso corpo, faz parte de nós isso. Nós temos que ter ela para o espírito também, da mesma forma que o positivo. Mas se a gente não tiver equilibrada nas três categorias de energia, etérea, cósmica e natural, nós não vamos sair de lugar nenhum. Não há desenvolvimento, não há evolução se nós ignorarmos a importância das três energias, tá bom? Então temos que dar importância às coisas espirituais, às coisas do cosmo, as coisas internas dentro da gente, que é no microcosmo e no macrocosmo, e as coisas naturais, biológicas. Temos que dar importância ao nosso ecossistema, ao mundo que nós vivemos. Então não existe desenvolvimento ou evolução de um ser se ele ignora esses três fatores da sua vida. Ah, Jés, mas é muito difícil a gente ficar atento a isso. Perfeito. Continua difícil que você vai continuar vindo para cá, para você continuar tentando, porque de difícil por difícil, tudo na vida é difícil. Tudo na vida é difícil. Mas, se a gente colocar um pouquinho de importância, a gente começa a gerar tendências melhores, mais positivas para a nossa vida. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, a cultura Yorubá ou a Banto mesmo, que tem os seus rituais para tentar trazer um equilíbrio. Se você acha que você está equilibrado com a natureza, consigo mesmo e com Deus, você vai ter necessidade de gastar dinheiro com ebó? Não. Então, já vai facilitar. Então, é muito melhor você tirar um dia para meditar, um dia para plantar uma árvore, outro dia para ir para uma igreja e fazer suas orações, vai para o terreiro, saravá, vai fazer alguma coisa que te conecte a essas três fontes de energia. Você não vai doer aonde mais te dói, que é o bolso. Vivemos num sistema capitalista, então, com certeza, onde mais vai te doer é o bolso. Aí o pessoal reclama, o candomblé tá caro demais, a Umbanda tá caro demais, tá tudo caro. Perfeito. E vai continuar caro, porque nós estamos esquecendo do equilíbrio. Tudo isso aqui que eu falei tem acesso de graça em todo mundo. Em todo mundo tem. Plantar uma planta, uma árvore, cuidar de si mesmo, meditar, respirar, ir para uma igreja, ir para um local espiritualizado e se conectar com Deus, tudo isso é de graça. O problema é quando você não consegue fazer isso porque você não entende a importância, aí você vai buscar atalhos. E nesses atalhos, aí tem o dinheiro envolvido. E se você não souber fazer ou se escolher uma pessoa errada para fazer, gera um grande problema. É o que torno a dizer e vou dizer sempre. Não existe bem, não existe mal. Existem consequências. Então, a consequência do desequilíbrio é você sofrer danos. E isso pode ser financeiro, emocional, pode ser vários tipos de danos. E o mundo, gente, é muito mais complexo do que A e B. Muitos religiosos ficam falando, bem, mal, diabo e Deus. Gente, o mundo é muito mais complexo do que isso. E nós, umbandistas, devemos entender tudo isso. Nós não devemos ficar pregando em ônibus essas coisas, mas se pelo menos nós entendermos e compreendermos e trazer para os nossos esse conhecimento, nosso já vai facilitar muito.
vai facilitar muito a nossa vida mediúnica, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Acabou as aulas sobre as energias, não tem como falar de chakras, sobre todo o sistema de corpos, sem a gente falar dessas energias, então eu peço que você não esqueça as 3 energias e volte aqui quando for necessário para você relembrar, porque a partir de agora a gente vai ver os chakras, que aí sim a gente vai debruçar um pouco mais sobre o seu micro-universo, que é você mesmo, tá bom? Então, até a próxima sequência de aula. Tchau, tchau.